Fala pessoal, tudo bem? Novamente por aqui. Nesse próximo vídeo aqui eu vou explicar para vocês aí quais são os tipos de inversores que existem aí no mercado, quais que são os mais utilizados e para que cada um serve. Nesse treinamento básico aqui, eu vou falar de apenas dois, que é o inversor de parede, que é o string de parede, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui grandão, que fica lá na parede do cliente, certo? Esse inversor aqui, até 10K, até a potência de 10K dele, não faz barulho, ele é silencioso. Aí, quando é inversor 10K, ele já é inversor trifásico. Aí, inversor trifásico, ele faz um barulhinho assim, então não dá para instalar dentro da casa do cliente, porque vai ficar aquele barulhinho de inversor ligado. Agora, inversor monofásico, ele é silencioso. E um outro tipo de inversor também que é bastante utilizado é esse inversor aqui, ó. Esse aqui ele é um microinversor. Esse aqui é um da marca DE, certo? E ele tem uma finalidade específica para esse tipo de inversor. O que eu posso falar? Eu não posso dizer que esse aqui é melhor que esse e nem esse é melhor que esse. Eles são desenvolvidos para situações diferentes. Porém, vai ter gente que vai precisar, vai preferir o string, tem gente que vai preferir o microinversor. O que acontece? 90% das obras que vocês verem de usina vai ser inversor string. Por que o string? Porque ele é mais barato, certo? O microinversor, ele é um pouco mais caro, porque ele tem uma função mais específica. É assim, lembra que eu comentei com vocês que esse inversor aqui é um inversor de 3K, que ele tem 4.500 watts, que ele suporta até 8 placas, certo? Se o cliente precisar de instalar 9 placas, 10 placas na casa dele, esse inversor aqui já não atende mais. Teria que colocar um inversor um pouco maior. Qual que seria o próximo inversor que a gente tem em estoque? Seria o inversor de 5K. O inversor de 5K, ele vai ali de 8 placas até 13 placas, certo? Então, se o cliente querer de 9 a 13 placas, já é um inversor maior, 5K. Se o cliente querer um projeto de 14 placas, 16 placas, o inversor de 5K já não vai atender. Ele vai ter que dimensionar com outro inversor, o sistema, que vai ser um inversor de 6K. O inversor de 6K, ele vai de 14 placas a 16 placas. E por aí em diante. Tem inversor até de 110K, inversor de 75. Dependendo da marca, tem potências gigantes aí de inversor. Porém, na microgeração, que é a que a gente mais trabalha aqui, que é as da microgeração, sem demanda contratada, potência de até 75K, que o inversor tem um overload ali de 50%, que ele vai até 112.500 watts de potência, ou seja, 202 placas aí. Geralmente usina de investimento, aquelas que você veja solo, assim, que os clientes fazem para poder vender energia para a concessionária, é uma usina de 75K, onde aquele inversor de 75, ele suporta até 12.500 watts de potência, que vai dar em média aí 202, depende da marca do inversor, vai até 235 placas, conforme o sobredimensionamento de cada um. Mas nesse vídeo aqui vamos falar da diferença dos inversores e qual que é as situações que eu devo utilizar nesse inversor. Primeira coisa que eu tenho que verificar nesse inversor aqui, qual que é o momento certo de eu usar esse inversor. Para mim entender isso aqui, eu preciso entender qual que é a orientação melhor que é instalada as placas. Não é chegar assim em qualquer lugar, vamos instalar as placas aqui. É assim, como eu estou abaixo da linha do Equador aqui, e no sul do Brasil, a melhor orientação solar, para mim, sempre vai ser norte, para esse público que está abaixo da linha do Equador. Por quê? Porque geralmente o Sol, ele nasce em leste, nesse caso a minha direita aqui é leste, certo? E ele se põe em oeste, certo? E na minha frente aqui, exatamente na minha frente, aqui é norte. Então, o que acontece com o Sol? O Sol, ele nasce em leste e até o final do dia ele se põe em oeste. Quando chega no inverno, o Sol, ele abaixa. Ou seja, todo o telhado que é voltado para o norte vai pegar o Sol de frente, desde a hora que amanhece até o pôr do sol, porque a tendência do sol no inverno é abaixar. O telhado que é voltado para o sul, a própria inclinação do telhado vai fazer o lado sul pegar sombra, porque como o sol ele vai abaixar ali no inverno, o que vai acontecer?
o telhado que tiver voltado para o sul, ele não vai pegar sombra, ele não vai pegar sol o dia todo. Vai ter alguma parte do dia que ele vai pegar sombreamento. Então, na minha região e na região de vocês também, geralmente, o melhor sentido vai ser norte, certo? Agora, você imagina um telhado que ele tem a orientação para o norte, a orientação para o leste, a orientação para o oeste e a orientação para o sul. Como que eu vou instalar? E eu preciso do telhado inteiro para colocar lá, um exemplo, 20 placas. Aí o que acontece? Se eu utilizar o inversor de parede, que é esse inversor, que é o inversor string, automaticamente, um inversor aí para 20 placas, eu vou precisar de um inversor aí de 8K. Esse inversor de 8K, provavelmente aí, dependendo da marca, ele vai ter 2 MTTP, ou seja, a saída dele aqui, ó, ela vai ter apenas 2 PV, tá vendo? Nesse caso aqui, como ele é um de 3, ele só tem uma string, ou seja, eu só posso conectar um arranjo de módulo nesse inversor pequenininho. Conforme esse inversor de parede vai aumentando a potência dele, ele vai aumentando também o número de string, vai variar string MTTP, vai variar de acordo com a marca do inversor e quantas string, quantas MTTP esse inversor tem. O que eu quero dizer com isso aí? Imagina que eu estou instalando para um cliente lá 20 placas. Esse inversor só tem 2 MTTP. O que significa 2 MTTP? Eu só posso colocar, um exemplo, 10 placas em uma orientação e 10 placas na outra. Entendeu? Então, eu posso colocar o sistema leste e oeste, ou norte e sul, ou leste, sul, oeste e norte. Eu não consigo dividir norte, sul, leste e oeste, porque são 4 orientações e eu só tenho 2 string, entendeu? Aí como que eu vou balancear esse sistema? Porque assim, a partir do momento que eu pegar esse equipamento que tem 2 entradas, um inversor de 8K, por exemplo, 2 entradas, e eu instalar 5 placas para norte, 5 placas para o sul, 5 placas para o sul, 5 placas para o leste, 5 placas para o oeste, o que vai acontecer? O sistema, além de ficar desbalanceado, ele vai gargalar para menor geração. Ou seja, se 5 placas estiver gerando abaixo da produção, porque está pegando sombra, ela vai fazer todas as outras placas gerar na mesma intensidade da sul. Então, o sistema ele vai gargalar para menor geração. Então, nesse caso, se eu instalar 20 placas, um cliente que tem telhados de orientações diferentes, o cliente vai perder geração, porque o inversor não vai conseguir fazer o aproveitamento individual de cada MTTP, porque ele só tem 2. Então, nesse caso, eu não utilizaria esse inversor de parede. Eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês verem o que seria um telhado com várias orientações possíveis. Essa aqui foi até uma venda que eu fiz, no caso. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Ó, esse telhado aqui, ó, ele é um telhado que é uma panificadora aqui, e o cliente precisou do telhado de placa solar. Porém, um inversor de parede aqui não daria certo. Por quê? Porque aqui eu tenho norte, aqui eu tenho leste, e lá para trás eu tenho uma parte para o sul, e precisou do telhado todo. Então, nesse caso, eu coloquei que o microinversor nada mais é que esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Se vocês olhar aqui, ó, esse aqui, ele é um microinversor. Então, ao contrário do inversor de parede, que ele fica fixado na parede, esse microinversor aqui, ele fica fixado debaixo do telhado, tá vendo? Aqui, ó, ele fica... Se você chegar na casa do cliente, você não vai nem perceber que ele tem energia solar, porque todo o equipamento dele fica em cima do telhado, não fica nada à mostra dentro da residência dele. Então, vai ter alguns casos que o cliente tem a opção de colocar o microinversor pela questão da geração, e vai ter alguns casos que o cliente não quer o inversor rede enfeiando, um exemplo, a casa dele. Ele quer ficar livre de inversor, ele quer que fique um negócio discreto.
E aí ele prefere pagar um pouco mais caro só para ter o inversor escondido na casa dele. Já peguei várias situações ali de casas de alto padrão, onde o cliente ele não quer o inversor de parede, somente pela parte estética, porque ele não quer um negócio na parede dele, ele prefere o microinversor. E qual que é a principal vantagem desse microinversor? Esse microinversor aqui, ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. A diferença desse microinversor aqui é que ele, além dele ser instalado debaixo das placas do cliente, ele é um pouco mais caro, questão ali de 8% até 9% o projeto em relação a esse inversor aqui. O que acontece? Esse inversor aqui, ele tem saída para 4 placas, ou seja, tem a PV1, a PV2, a PV3, a PV4. Para cada 4 placas, vai um microinversor desse aqui. Então, se eu tenho lá um projeto com 20 placas, eu vou precisar de 5 microinversor desse aqui. Entendeu? Por quê? Porque cada placa que tiver instalada aqui, ela vai trabalhar de forma independente. Então, assim, se eu instalei 20 placas com 5 microinversor, uma placa deu defeito, o que vai acontecer? Esse inversor aqui, ele vai acusar lá no aplicativo do cliente qual que é a placa que parou de funcionar. Já nesse outro inversor aqui, eu não consigo fazer essa verificação. Porque se estragar uma placa com esse inversor aqui, eu não vou ficar sabendo. Porém, se eu tenho lá uma MTTP com 10 placas conectadas nesse inversor de parede, se uma placa do meio parar de funcionar, automaticamente as que tiver na sequência, ela vai parar de funcionar também. Entendeu? Porque está no mesmo arranjo. Agora, esse aqui não, vai fazer cada módulo trabalhar de forma independente. Então, se o módulo estragar, você, além de saber qual que é o módulo que está estragado no telhado, as outras placas vai continuar trabalhando de forma normal. E se o telhado tiver orientação norte, sul, leste, oeste, nenhuma vai gargalar para menor, porque cada uma tem sua geração própria. Então, se a do sul está com rendimento de 40%, ela vai continuar 40%, só a placa que está para o sul. Mas ela não vai interferir na que está para o norte, que está gerando 100%. Então, com o micro, ele faz cada painel trabalhar de forma independente. Agora, com o inversor de parede, não. Se eu tenho placa instalada para o sul, placa instalada para o norte, ele vai gargalar as do norte para a mesma intensidade das do sul, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu utilizo o microinversor, quando o telhado tem várias orientações. Agora, quando eu pego situações assim, ó, vou compartilhar minha tela de novo, que o telhado do cliente tem 2 inclinação, tem 3 orientação diferente, aí não tem por que motivo eu apresentar para o cliente uma proposta com microinversor, porque não é a necessidade dele. Igual aqui, ó, se eu pego esse projeto aqui, ó, um exemplo, tá todas as placas com orientação só, um exemplo, imagina que isso aqui seja norte, então não tem precisão de eu colocar microinversor aqui, porque tá tudo com orientação só. Se eu pego aqui um outro projeto aqui, imagina aqui, ó, que esse projeto aqui tem leste e oeste, não tem precisão de eu colocar microinversor, porque geralmente para o inversor suportar toda essa quantidade de placa aqui, vai ser um inversor grande aí, um trifásico de 20K. Geralmente esse inversor aqui ele vai ter 3 MTTP, então eu consigo colocar aqui leste e oeste e normal. Agora, se eu tivesse que dimensionar em várias orientações, aí sim eu utilizaria o microinversor. Então, assim, quando alguém falar para você, o concorrente ofereceu para o meu cliente microinversor, tá, mas como que é seu telhado? Aí o seu cliente vai responder e você vai ver também o telhado. Aí você vai falar para ele, ó, nesse telhado aqui, você não precisa de microinversor, é você rasgar dinheiro à toa, a não ser se você querer parte esteticamente, mas aqui não indico o microinversor aqui para você, porque nesse caso não é indicado, é indicado o inversor de parede. Agora, se o cliente teimar, eu quero porque eu quero, aí a gente faz para ele, porque a gente tem todas as marcas, a gente tem todo tipo de equipamento. Mas, quando você mostra para o cliente a diferença de um microinversor para um inversor string, o cliente vai entender se é necessário ou não é necessário, entendeu? Então, basicamente isso aí. No YouTube, se você digitar lá diferenças de microinversor e inversor string, vai ter ali 10 vídeos explicando perfeitamente, até o conhecimento mais técnico aprofundado, da diferença de um inversor para o outro. É igual eu falo, o que vai diferenciar você aí na ponta
da proposta aí vai ser seu conhecimento. Então, muito conhecimento, eu cursei engenharia, muito conhecimento eu adquiri conversando com os nossos engenheiros, vendo vídeo, fazendo curso. Então, assim, quanto mais curso você aprender no YouTube, nessas videoaulas, depois vai ter os vídeos técnicos do Vinícius, melhor é o que vai diferenciar. Então, nessa aula aqui, eu mostrei para você aqui qual que é a diferença de microinversor e de inversor string, mas pode ir sem medo, 90% dos projetos é sempre com inversor e string de parede ali, tá bom? Valeu, galera!